A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. Gente boa, continuamos os nossos encontros de instrução, de informação sobre questões relativas à fé e à vida. E nós estamos refletindo nesses dias a partir de uma pergunta: se Jesus era judeu. E como refletimos anteriormente, Jesus é sim judeu. E a família de Jesus e os apóstolos também foram judeus? É o tema do nosso encontro de hoje. Sim, como vimos, é muito importante aprofundar as raízes da nossa fé cristã. Eu sempre digo, religião também se aprende. E as raízes da nossa fé nos indicam para o judaísmo. O Filho de Deus se encarnou num povo, numa cultura, numa religião e numa família humana. Quando falamos de Jesus encarnado, que viveu a vida que vivemos, que pisou o chão duro que pisamos, nós dizemos do Jesus histórico, do homem Jesus. Jesus foi inteiramente um homem do seu tempo e do seu meio social e partilhou das angústias e esperanças do seu povo. Jesus é homem e Deus verdadeiro. E quando falamos da sua descendência humana, o identificamos como membro do povo judeu. A religião de Jesus e de todos aqueles que o cercavam, quer dizer, a sua família, seus vizinhos, seus amigos, era o judaísmo. Jesus foi educado numa tradição rica em oração e em profunda relação com Deus. Jesus rezava a partir da Torá, como nós dizíamos, o livro do judaísmo, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Muitos cristãos têm essa dúvida e muitos até ficam escandalizados em pensar Jesus como judeu e a Virgem Maria como judia. Há outras personalidades bíblicas, como José, Isabel, Zacarias, João Batista, que foram incorporados ao nosso jeito católico, mas não nos esqueçamos que viveram numa tradição judaica. Pertencem, portanto, à nossa tradição cristã. São gente nossa,
mas foram judeus a vida inteira, assim como também os apóstolos. Conhecendo o judaísmo, compreenderemos muitos elementos da nossa fé cristã. Por exemplo, a crença no Deus único. Sim, o judaísmo é monoteísta, assim como nós cristãos. O Deus misericordioso e justo. Nós não dizemos que Deus é misericordioso e justo? O Deus da aliança de Abraão, de Isaque, de Jacó e seus 12 filhos. Sim, somos herdeiros desta aliança, que foi renovada em Cristo, levada à plenitude. A confiança no Deus libertador são temas que perpassam toda a história do povo de Deus, que estão na raiz da nossa fé cristã. A experiência de fé vivenciada pelo povo judeu é a revelação de Deus transmitida nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, na Bíblia. A compreensão da prática da justiça, do culto, do amor ao próximo, tão presentes no judaísmo, também nós herdamos em nossas raízes de fé cristã. Esta é a herança que recebemos do judaísmo. Você já percebeu como nas pregações de Jesus e depois estas pregações continuadas pela boca dos apóstolos, como são citadas as escrituras do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, da Antiga Lei? E Jesus mesmo disse que não veio abolir a primeira lei, mas levá-la à perfeição. Por isso que a igreja busca caminhos de diálogo entre as religiões, sobretudo com o judaísmo, por causa da proximidade que existe, de continuidade, podemos até assim dizer, entre cristianismo e judaísmo. Reconhecemos como palavra de Deus as escrituras judaicas no Antigo Testamento. Escutamos essas leituras em nossas celebrações e nós incorporamos estas leituras em nossa doutrina. Os livros sagrados do Antigo Testamento trazem a revelação de Deus que nos foi transmitida por meio do povo de Israel. Os escritos do Novo Testamento, a partir de Jesus, fazem várias referências aos profetas, e Jesus é apresentado como filho de Davi, da descendência judaica, da descendência de Davi. Podemos fazer catequese sem falar de muitas outras religiões, através das quais o ser humano alimenta sua relação com o sagrado. Mas seria incompleto fazer catequese cristã sem conhecer o judaísmo. Todos nós já ouvimos homilias, palestras, cursos em que se apresenta Jesus em oposição com alguns grupos de seu povo. Os fariseus. É certo que Jesus teve adversários judeus, como também quase todos os seus amigos e seguidores eram judeus. Também é verdadeiro que no seu círculo de convivência entre os judeus havia pontos de vista diferentes entre eles, de interpretação da palavra de Deus. Mas nem por isso quer dizer que fossem seus inimigos. Sim, Jesus tinha inimigos, foi até crucificado pelo poder inimigo. Mas era Jesus do povo judeu e ali ele anunciou, no meio do seu povo, a novidade do Deus da misericórdia, do Deus salvador, do Deus que não queria mais o olho por olho, o dente por dente, mas o amor acima de tudo. Por exemplo, o cristão que participa de uma comunidade, algumas vezes tem suas divergências com os outros membros da mesma comunidade. Acontecia isso desde o tempo de Jesus, é claro. Era normal que algum judeu não concordasse com os ensinamentos de Jesus. Daí a importância do diálogo aberto. Jesus foi muito aberto, acolheu a samaritana, que era fora do povo judeu. Jesus curou aqueles
que dele se aproximavam, independente de qual religião, de qual raça. Jesus amou o seu povo e deu sua vida. Não é à toa que sobre a sua cabeça na cruz estava escrito: "Este é o Rei dos Judeus." Independente se alguns judeus concordassem ou não com os seus ensinamentos. Daí a importância do diálogo aberto e fraterno também entre nós cristãos, com as outras religiões, mas muito particularmente com o judaísmo. Quando o cristão se opõe ao judaísmo, em certo sentido está se opondo à sua própria religião, às origens da sua fé, às origens da religião de Jesus e dos seus contemporâneos. Tanto os cristãos como os judeus são pessoas, seres humanos, capazes de virtudes grandiosas e de fraquezas terríveis. Assim somos. Continuaremos a refletir, porque este tema é importante para o conhecimento das raízes da nossa fé cristã, não é mesmo? Religião também se aprende. Nunca se esqueça disso. Meu abraço e minha bênção. Você ouviu Palavra do Pastor.